Você consegue conciliar os treinos da corrida com o trabalho? E se você fosse igual ao Júlio, que tem 2 empregos e a corrida fosse um dos seus trabalhos? Você acha que ainda daria conta de tudo isso e conseguiria mandar um Pace 3 por aí? Então vem descobrir comigo a resposta para essas perguntas no episódio número 5 do Pod Corredor da Zoeira Cast. Solta a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite, corredores e corredoras. Não está fácil lidar com esse sucesso repentino. A agenda está lotada de compromissos. É reunião na cozinha, festinha na sala, noite do pijama no quarto, todo dia uma nova aventura. E nessa agenda lotada não foi difícil encontrar um tempo para receber aqui três convidados para falar sobre as diferenças na rotina de um atleta de elite e um atleta amador. O Marcelo Avelar, atleta de elite, professor e treinador do Corredores da Zona Norte e dono do Instagram, @AvelarMarcelo, está por aqui hoje. Fala um oi pra galera, Marcelão. Valeu, oi galera, obrigado pelo convite. Vamos falar de corrida, né, cara? Vamos contar boas histórias aí e falar um pouquinho dessa rotina aí durante a pandemia, durante todo esse processo nosso aí. Obrigado pelo convite. E temos aqui também o Rafael Emídio, corredor amador, dono da risada mais famosa dos mundos das corridas e do Instagram, @PHEmídio, onde tem as famosas piadas de terça. Fala um oi pra galera aí, Emídio. E aí, beleza, mano? Obrigado pelo convite aí, Scully. Valeu. Bom rever o Avelar também. Vamos aí contar as histórias aí do mundo da corrida. E temos mais uma vez também aqui a Thalita Mello, corredora amadora, nutricionista e dona do Instagram, @nutri.thalitamelo. Thalita já é figurinha repetida aqui, mas mesmo assim tem espaço para mandar aquele oi para quem tá ouvindo. Olá, galera, tudo bem? Sou a Thalita Mello, nutricionista esportiva e de comportamento alimentar. Agradeço mais uma vez aí o convite, Corredor da Zoeira. E vamos falar um pouquinho de coisas que a gente gosta, corrida, né? Vamos lá, esse bate-papo. Com essa turma de peso aqui, a gente já começa deixando registrado aqui a diferença dos termos, né? Atleta profissional é o atleta que vive do esporte, seja por salários, seja por empresas que o apoiam, e o atleta de elite é baseado nos índices de cada competição que ele está entrando. Se o índice para 5 km é um tempo específico para ele largar na elite, ele tendo esse tempo sendo amador ou profissional, ele vai estar no pelotão de elite. E também temos aqui atletas amadores, que são aqueles atletas que não vivem do esporte, que não são elite ou são elite, mas que se divertem apenas pelo esporte aí. Dadas essas definições no papel, mas na prática mesmo, vocês aí, uma discussão para nós aí, vocês enxergam na prática alguma diferença entre os atletas amadores e os de elite? Cara, já vou falar de cara sobre isso aí, né, cara? Porque eu vivo dos dois lados aí do negócio, porque muita gente fala, cara, mas você devia correr a Olimpíada, né, cara? Porque tem muita gente que não tem noção, às vezes, dos tempos e fala, quando vê você na elite, acha que necessariamente você precisa ter um índice olímpico. É totalmente diferente em você ser um atleta de elite, um atleta profissional e ter índice olímpico. Então, algumas pessoas até confundem. Eu até agradeço essa comparação, porque é uma comparação que me deixa muito feliz, mas tem muita gente que te vê ganhando, por exemplo, não necessariamente que a prova seja fraca, por exemplo, você ganhar a track and field, o circuito das estações, e tem muita gente que vê isso e que acha que você vai ganhar, você deveria correr a São Silvestre porque você realmente ganharia, porque eu te vi disparado na frente, você estava longe do segundo colocado, talvez você fosse um dos nossos representantes aí do Brasil na Olimpíada. Então as pessoas às vezes confundem um pouco. É claro que as provas também têm um índice técnico bom, porém não se compara aos atletas profissionais que vivem do esporte e que estão ali, treinam às vezes 2, 3 períodos. Na verdade, hoje inclusive eu treinei 2 períodos, mas isso não quer dizer nada, é porque sobrou tempo, um pouquinho de tempo hoje eu consegui treinar 2 períodos. Mas existe essa diferença. É claro que se a gente tivesse mais tempo e fosse um pouco mais até dedicado, poderia até melhorar um pouco essa performance e talvez viver do esporte, que é uma coisa que talvez a gente vai tocar no assunto hoje, como é difícil viver do esporte, né? Eu ia falar exatamente isso. Acho que existe a diferença entre viver para o esporte e viver de esporte, né? Eu, por exemplo, não consigo viver de esporte. Eu não sobrevivo do esporte. Então, acho que existe essa diferença também entre atletas amadores, né, e elite.
Eu preciso trabalhar, eu tenho outra rotina, mas eu pratico esporte porque eu gosto, né? Eu vivo para praticar esporte, vamos dizer assim. Eu preciso pagar o meu esporte. Então, acho que existe essa diferença também, né? Sim, isso aí é Vai, importante. Emidião, cadê o Emidião? Tô aqui. Tem a diferença também do foco, né? O profissional de elite, ele tem um tempo hábil ali para treinar 2, 3 vezes por dia, enquanto o amador não, né? O amador tem que conciliar com a correria do dia a dia, com o trabalho, com os afazeres, né? Exatamente. Você sabe por que a piada do Emílio só é de terça? Eu descobri por que ele só faz piada de terça mesmo. Você sabe por quê? Eu fico rindo até a outra terça, até a segunda. Eu juro pra você, eu fico... é só de terça porque é cada coisa, cada pérola que ele me solta, que na segunda da outra semana eu ainda fico lembrando. Aí na terça ele dá aquela recarregada pra mim de novo, aí eu vou lá de novo ler. A minha risada dura uma semana com as piadas desse cara. Pelo amor de Deus, cara, pra você ter ideia, eu leio a piada dele, inclusive eu dou feedback na piada porque eu acho umas coisas incrível, cara. É incrível a criatividade de vocês, cara. Eu vou te falar. É muito bom. A gente que tá quando a gente fala de esporte, eu tô do outro lado também como professor, então eu tenho acesso ao treino de muita gente, dos corredores amadores, e a gente trabalha muito com o sonho das pessoas. O corredor amador que quer ser um amador de elite, ou seja, quer ser um amador de destaque. E esse amador de destaque, ele vive uma carga de treino, às vezes, que ele tenta treinar. E se não são vocês, por exemplo, o Emílio, para soltar uma piada, um perfil que leve as coisas um pouco mais na brincadeira, um perfil que consiga trazer um pouco mais de alegria, de diversão, o cara acaba ficando tão bitolado. E é essas coisas que um meme, uma brincadeirinha, uma piada, às vezes tem muita piada aí que tem um fundinho de verdade. Uma piada, esses dias eu vi uma piada aí que tava no seu Instagram, um meme que o cara ia chegar lá para entrar no céu, e aí o cara que recebia lá, o São Pedro, não sei quem recebe, eu pelo menos nunca tive no céu, mas o cara falava assim que, você não vai entrar não, porque eu descobri umas mentiras aqui sobre seu pace, cara. Mas é a verdade, porque tem muito amador, cara, que se engana, que inventa as mentirinhas ali do pace e se engana para tentar. E aí, nessa ideia, ele acaba enganando ele mesmo e ele nunca evolui. Por que ele não evolui? Porque ele ele mente tanto que ele acaba ele mesmo acreditando na mentira, ele acaba acreditando que ele corre a 3:05, porque ele mentiu tanto, e aí na hora que ele vai pro treino, ele não consegue aquilo, ele fica um cara frustrado. Então, esses memes, essas brincadeiras, essa forma de levar a corrida nessa brincadeira, me diverte pra caramba, viu? Pelo amor de Deus. E aí a gente falou que você acompanha os elites e os amadores. Você acha que se um amador igual eu, assim, puta pangaré geral, pace 7, se eu fizer um treinamento certo e eu me dedicar exclusivamente ao esporte, você acha que eu alcanço esses índices de elite um dia? Ou existe uma genética em cima disso? Ou existe algo além de um esforço, ali, um treinamento que é dedicado? O Emílio já tá bolando uma piada aí, cuidado, hein, que ele já tá falando. Nada. Ele vai soltar uma já, tipo, não, Marcelo, não exagera também, né? Ele vai eu certeza, ele tá ali quieto até agora. Não, mas eu tô falando sério. É claro que existem fatores assim, o treinamento é um fator super importante, né? O fator treinamento é um fator fisiológico, só que existe a carga genética também, porque se o cara não... a bagagem também motora dele, se o cara na infância nunca praticou nada, sabe aqueles caras adultos que você percebe que nunca subiu na árvore, nunca jogou bolinha de gude, o cara que não teve uma carga motora interessante na infância, que não tem coordenação motora, o cara que não traz na bagagem tudo isso. É claro que a gente não pode subestimar ninguém, a possibilidade é para todos, o treinamento é para todos, mas existem fatores na vida, por exemplo, tipos de fibra, tipo de fibra muscular, quantidade que a pessoa tem, a capacidade de VO2 máximo, que a pessoa tem, que tem uma carga genética. A Thalita também pode falar um pouco da questão nutricional. Tem muita gente que na infância e na adolescência teve uma questão de alimentação que não supriu. Então, talvez essa pessoa alcance índices realmente de elite. A gente não pode subestimar ninguém, mas ela vai ter que lutar um pouco mais do que aquelas outras pessoas que têm uma genética um pouco, favorece um pouco mais,
que tem um pouco mais de uma carga, uma bagagem motora trazida da infância também, que tem uma influência legal, e tem essa parte nutricional também. Não quer dizer que um amador esforçado nunca tenha tempos de elite, porque isso aí depende de cada um, mas existe realmente pontos importantes que podem fazer com que ele seja realmente um atleta de elite, um atleta de ponta, e não são determinantes, mas são importantes. É bom lembrar disso aí. Eu acredito muito também no perfil, né? Porque às vezes você acha que a corrida é um perfil para você ser um atleta de elite, vamos dizer assim, mas talvez você tenha algum outro esporte que você consiga se desenvolver mais também, né? Então, acho que inclui tudo isso, perfil, estilo, como você diz, alimentação, enfim, eu acho que tem vários fatores, acredito eu, né? E tem também a questão da idade, né? Porque também, se começar muito tarde, vai ficar mais difícil ainda, né? Porque a maioria dos atletas de elite já vem da infância ou da adolescência, ali já vem para chegar na fase adulta, já voando, então, já, né? É uma coisa interessante aí que você falou, que é assim, ó, a idade, quando você insere o treinamento, inclusive meu TCC lá na minha licenciatura foi sobre iniciação esportiva precoce, né? Tem alguns pais que colocam aquela criança no futebol e acham que o filho vai ser jogador e insiste. E aquela idade não era ainda, e o cara, quando faz 12 anos, ele não quer nunca mais nem saber de jogar futebol. Toda iniciação esportiva, ela tem que ser de forma multidisciplinar. Então, o cara tem que deixar a criança jogar bola, correr um pouquinho, jogar hand, basquete, para ele se desenvolver de uma forma ampla, né? Ter um leque de opções. E a idade dele, realmente, ele tem uma influência muito grande, porque se o cara nunca vivenciou a modalidade, então ele vai chegar lá com 25 anos e decide correr. É claro que também não é limitante. Eu volto a falar para depois o cara falar assim, pô, o Avelar falou que eu nunca vou conseguir fazer tal. Não é limitante, mas a luta desse cara, a batalha desse cara, ele vai ter que ser um pouco mais focado do que os demais, porque ele já começou, como o Emílio falou, com a idade um pouco atrasada, talvez ele já não tenha a quantidade de hormônios. A questão hormonal é muito importante, que aí na adolescência você tem o GH, você tem uma testosterona mais alta, que é o hormônio da força, que é o hormônio da virilidade. Então, talvez é o hormônio da recuperação mais rápida, a quantidade de cortisol é mais baixa, cortisol é o hormônio do estresse. Então, talvez a questão hormonal também ele seja deficiente disso, e aí a recuperação fica mais lenta. Então, ele faz um treino forte hoje, por exemplo, Marcelão, ele faz um treino forte hoje, um intervalado mais forte. Um cara que é mais novo, cara, no outro dia ele já está pronto para outra sessão de treino, no mesmo dia ele consegue mandar outra sessão de treino mais pesada. O cara que é mais velho, é mais lento para poder ter tudo isso aí de volta, então o cara já não consegue fazer outra sessão de treino forte, e se ele for um cara ousado e tentar fazer, a chance dele se lesionar também é maior. Então, fator idade aí é bem importante também, como o Emílio falou, não colocando que as pessoas mais velhas elas não podem iniciar no esporte nem na corrida, devem iniciar sim, mas com certeza vai ser uma luta um pouquinho mais dura aí do que os demais, do que a iniciação mais cedo aí. E aí a gente falou sobre o treinamento e sobre a nutrição, né? Hoje a Tari, ela tá aqui como atleta amadora e é convidada como atleta amadora, mas a gente vai usar esse conhecimento dela específico de nutricionista para ajudar a gente também a desvendar esses mistérios. A nutrição de um atleta de elite e de um amador, elas são diferentes? Ou você pode usar a mesma nutrição que um elite usa em um amador e ter o mesmo resultado? Bom, primeiro a gente vai falar um pouquinho o que é a alimentação, né? A nutrição. A alimentação, ela envolve vários aspectos, né? Envolve quantidade de alimentos, envolve qualidade de alimento, harmonia entre os alimentos. Então, se uma dieta estiver adequada às necessidades daquele atleta ou daquele esportista, aquela pessoa que está praticando esporte, ele estará em melhor condições de se adaptar ao estímulo do exercício, né? Então, é muito individual. Não dá, por exemplo, eu passar uma dieta que o Avelar hoje tem, por exemplo, para uma pessoa que é amadora, né? Pode ser que não se encaixe aos estímulos de exercício. Então, não é que elas são diferentes, mas é muito individualizada, né? Depende muito de cada um, depende de peso, depende de hábitos alimentares, depende de rotina. Às vezes, uma suplementação que eu posso tomar não faz bem para uma outra pessoa, né? Às vezes, por exemplo, um atleta de elite toma
determinados suplementos de explosões, né, que é taurina, enfim, para um outro atleta não vai dar, desculpa, para um esportista, travou aqui. Emílio, cadê o Emílio? Não tá de plano, só solta um, Emílio. Ajuda, cara. Não vai ter o mesmo efeito, né? Então, é muito individualizado, tá? É muito de cada um, gente. Não dá pra gente ter essa comparação, tá? E aí a gente pode aí usar o exemplo do Emílio, que como eu aí é amador, tem que trabalhar, escritório, o dia inteiro, festa de confraternização, danças de vestido e tudo mais. E aí que a gente já tá acostumado, né? Piadas de terça. Me diz como é que é essa rotina de treinamentos, hein, Emílio? A minha rotina é pra maratona. Eu acho que eu folgo um domingo, eu acho, um dia de folga, o resto é corrida, tem tiro, tem intervalado no meio, cara. Tem tudo. Tem tudo. Ajuda eu, você não sabe. Que orgulho que eu tenho desse menino, rapaz. O treinador tá junto na gravação aqui, então. Não, cara, é que eu tô parado agora, né? Eu parei com tudo. Você tá parado? Tô parado e eu ganhei 2 quilos ainda, viu? Coloquei o Emílio numa saia justa agora. É nada. Mas é que meu último treino, eu tava treinando pra uma outra maratona, né? Só que geralmente eu folgo de domingo. Sábado é o longão, é o básico, né? O sábado é o longão, segunda-feira é o treino da Avelar lá, que ninguém consegue sair andando direito de lá, sair a perna bamba. Então é isso. Segunda era o funcional, terça é tiro, quarta é 8 km, 10 km, é coisa pouca. Quinta-feira intervalado. Aí, às vezes, sexta-feira ou é musculação ou era descanso. Aí, sábado é o longão e domingo é off. E aí, com essa sua rotina de atleta amador, piadista e trabalhador, como nós todos aqui, nós 4, posso falar que até o Avelar ainda não, também. Até o Avelar trabalha também. A colocação dele. Até o Avelar trabalha também. Emílio, é muito importante colocar até o Avelar trabalha também. Até o Avelar trabalha, que aqui mesmo quem é elite trabalha muito também. Obrigado, claro. E aí, me diz quais são as suas maiores conquistas no mundo da corrida. Puta, cara. Maiores conquistas. A maior dela é treinar comigo, né? Começa assim. Não, é isso que eu ia falar. Porque assim, antes de entrar nos corredores da Zona Norte, eu tinha um tempo. Depois que eu entrei, eu abaixei todos os tempos. Aí foi onde eu tive coragem de fazer a maratona, né? Aí eu falei assim, puta, agora eu consigo fazer a maratona. Fui muito bem treinado. Só deu ruim na véspera da maratona, porque eu comi coisa estragada, mas até aí, beleza. Corri passando mal, mas acho que o maior troféu que eu tenho, as maiores coisas que eu ganhei na corrida, além das amizades, cara, é saber que eu era capaz de fazer uma coisa que eu nunca pensei em correr uma meia maratona, e hoje eu sou maratonista. Então você achar que eu comecei a correr com 5 km e um dia você, nunca vou correr 42, acho que essa é um dos maiores troféus que eu tenho aí, que é as amizades que eu venho colecionando no meio da corrida e poder correr a maratona, né? E essa história que ele diz é a história de muitos de nós aqui, amadores e até elites, que um dia iniciaram lá e tinham 1.000 metros, 1.500 metros e nunca imaginaram que iriam atingir a distância de uma maratona. Vendo isso, com esse tipo e estilo que a gente tem de vida e de treinamento, que a gente tem uma vida muito mais disputada entre a vida e os treinos, vocês acham que o atleta de elite é mais feliz ou é menos feliz do que um atleta amador? Aí é a bomba do dia, hein? Cara, eu vou falar do seu negócio. Ontem eu tô em Recife, aqui em Recife, o negócio, primeiro que eu vou falar, eu vou abrir aspas aí pra esse Avelar até trabalha, porque Avelar trabalha muito, cara. Avelar trabalha muito. E eu vou falar pra vocês, né? Eu tô em Recife pra trabalhar em plena pandemia, porque a assessoria aqui de Recife, em dezembro, a gente bateu 120 alunos e eu coloquei um banner lá, vagas esgotadas para Recife. E com a pandemia de 120, a gente perdeu 90 alunos. A gente foi para... Quer dizer, na verdade, eu sempre falo que os alunos que perderam a gente, porque foi uma forma precipitada que os alunos tiveram enfim, a gente ficou com 30 alunos
E eu vim para Recife agora porque a gente está voltando às atividades aqui, tentando recuperar esse público. E ontem, no treino presencial, eu vi algumas coisas assim bem interessantes e ouvi que ontem foi primeiro treino, o longão. E quando eu falei de Até Trabalha, para você ter uma ideia, você sabe que horas que a gente acorda em Recife para poder montar uma base de treino? A gente acorda em Recife às 3 horas da manhã, porque o treino começa às 10 para 5, 20 para 5, quando eles não estão no ciclo de maratona, porque quando a maratona do treino é mais longa, eles têm que começar 4 horas. Então, porque quando dá 6 horas aqui, 5h30 aqui, o sol, o calor já está assim, escaldando. Então, todo treino é um tal de gente quebrar no treino, passar mal, e o treino não sai legal. Então, em Recife, que a gente acaba trabalhando muito. Eu acordei ontem às 13h20, hoje, como eu fui treinar hoje eu acordei às 4 horas para ir treinar numa BR aqui que liga Recife a Porto de Galinhas, que é lá em Pamesa. Você correu essa BR? Eu corri a BR. Essa BR é do coisa do frio também, né? Isso daí, ó. Cara. O cara acorda às 3 da manhã pra receber os alunos na assessoria, dá aula, volta pra casa, ou vai direto, treina, faz o treino dele, volta, recebe os alunos de volta. Tudo. Faz tudo. Com alegria. E corre. E aí chega depois, ainda tem mais treino, mais de personal, mais aula, mais não sei o quê. Essa é a vida de atleta de elite no Brasil, que não vive de esporte, né? É muito mais difícil. E aí, respondendo o que você perguntou sobre essa questão de felicidade e alegria aí, cara, quem é mais feliz? Acho que quem corre já acaba sendo feliz por natureza, encontra uma felicidade em alguma coisa. É bem interessante porque aí ontem, quando acabou esse treino, era aniversário de um aluno, a gente passou para tomar um café num lugar e aí fizeram justamente essa pergunta, né? Pô, cara, você acorda às vezes 3 horas da manhã, vai para uma prova que larga às 6, você corre 5 km em 15 minutos. Porra, cara, e depois você vai para casa, você não viu as pessoas, você não viu os lugares, você não comeu depois porque quando você chegou a comida não estava nem lá ainda, você não bebeu, você pegou a medalha, você foi embora. E onde está a sua diversão em tudo isso? Se a diversão é encontrar com os amigos, você já pega o pódio, vai para casa. Onde está a diversão de um atleta de elite nessa história? Eu acho que o atleta de elite ele se diverte bastante durante esse ciclo também. Tem muita risada entre os atletas de elite quando a gente está se preparando, quando a gente está brincando. Tem muita coisa engraçada e tem uma diversão muito grande. A diversão não está no pódio, né? A diversão está também nos bastidores disso. A gente dá muita risada junto. É claro que tem muita gente que é amadora, acaba se divertindo mais, até porque quando você acaba uma prova de 5 km em 15 minutos, você não dá para ficar lá na arena andando para um lado e para o outro e batendo papo. E outra, você tem que dormir mais cedo, você tem uma rotina que às vezes, apesar de não ser um atleta profissional, você tem que ter uma rotina, porque dentre os atletas de elite existe uma concorrência muito forte pelo pódio, existe uma briga muito forte. Então você precisa ir para casa cedo. Então, por exemplo, tem uma expo que você vai lá, que você vê a galera, encontra o Emílio, a Thalita, encontra você, a galera fica ali sociabilizando, anda pela expo. Você tem que ir, pegar seu kit e ir para casa. Então, muitas vezes, a gente tem a nossa forma de se divertir, sim, é alegre, é feliz, só que talvez o atleta que não tem que está mais soltinho, que não tem tanta responsabilidade, talvez aí se divirta mais. Se bem que tem uns atletas de amador aí que é mais bitolado que tudo, que eu não consigo nem entender. Conheço muitos aí que brigam por segundo, que fala que o GPS que marcou errado, que fala que o treino não estava certo porque a Lua não estava em Júpiter e que aí por isso não encaixou. Então, assim, eu acho que o esporte ele tem que ser algo para você relaxar. Sendo elite, sendo amador, é algo que não tem que ser uma obrigação. E a obrigação é de quem vive disso. É o profissional lá, que recebe lá um salário X e que ele tem as metas dele, que se não atingir a meta, ele perde o patrocínio, perde o salário, perde o emprego. A gente que é elite, amador aí, a gente tem que se divertir. Que a sua diversão seja acordar 2 horas pra ir pra uma outra cidade, porque a largada lá é às 5 horas, é a sua diversão essa, então a gente tem que se divertir nisso. E esse é o processo, né? Esse é o processo de eu fazer um treinamento, de eu atingir uma meta e eu alcançar um objetivo que eu tracei lá 1 ano, 2 anos atrás, muitas vezes. Que era evoluir numa distância, aumentar uma distância e se divertir. Sim, às vezes a alegria tá, sabe o quê? Em você poder chegar em casa e compartilhar com a família a sua vitória pessoal, de você chegar em casa no domingo. Olha que legal, uma das coisas que eu sinto falta, que eu falei hoje até com o próprio Felipe Carlos, que era engraçado, né? Domingo,
a gente saía da corrida e você postava a foto da prova, do pódio, da chegada ou tal. Daqui a pouco você dormia um pouquinho, acordava ali os comentários, aí você almoçava com a família, aí você compartilhava com a família até a dor muscular, você se arrastando no almoço, você fica... Tudo isso faz parte você envolve a família, né? A sua mãe fica ali, aí você tem aquela tarde, você vai dormir domingo à tarde que você está quebrado. Então, assim, a falta das corridas agora, nesse momento, ela envolve muito mais do que um simples pódio, uma simples medalha, né? E o esporte é feito com essa finalidade maior aí de diversão. A gente se diverte bastante, né, cara? A gente sempre brinca muito aí. Isso. Né, Emílio? Também? Eu gosto de trabalhar. O Emílio, certeza que vai falar que o amador é mais feliz, porque ele é o amador mais feliz que eu conheço na vida aí, cara. Eu nunca vi o Emílio sem um sorriso no rosto, cara. Parece que ele tá ali já congelou o sorriso dele já. Então, o dia que você for dirigir comigo aqui em São Paulo, cara, no trânsito, você vai ver, cara. Eu não dou risada no trânsito, que me irrita. É bem bravo. Cara, eu não dirijo, eu odeio dirigir também. Eu viro pateta, cara. Sabe o pateta quando tá trabalhando e tá no carro de outra pessoa, mano? Sou eu, cara. O trânsito te irrita? O trânsito irrita você? O trânsito aqui de São Paulo me irrita. O de Brasília não, do Rio de Janeiro também não. Mas o de São Paulo me irrita particularmente, assim, viu? Porque eu achava que eu não sabia dirigir. Então deixa eu te contar de quarta-feira que eu tinha uma live lá na Milênio, lá em Osasco. Eu tava no trânsito, indo para Osasco, aí a live era às 19h30. Eu ia chegar lá às 17h50 porque eu tinha um personal antes, que eu tô dando personal pelo celular. Ó, que eu nunca imaginei na minha época de faculdade que eu ia fazer personal home office. Eu não sabia. Se eu falasse isso na minha época de faculdade de educação física, o povo ia rir de mim. Mas eu tô dando personal assim, ó. Fulano, ó, tá vendo aquele aparelho ali? Pega aquele lá, põe peso, pula em frente, assim. Às vezes eu tô dando personal, às vezes sentado, assim, eu ponho a camiseta de personal, eu entro ali no clima do aluno e mando acelerar a esteira. E aí eu tava, como a live era em Osasco, eu fui dar um personal, cheguei lá, era para chegar às 18, eu ficava dando personal até às 19 e já entrava na live. Porque se eu fosse fazer o personal de Santana para depois ir para lá, não ia chegar a tempo. Quando o meu Waze marcando que eu ia chegar lá às 17h56, ia chegar 4 minutos antes, que era para eu entrar, estacionar o carro, tomar água e começar. Só que aí, quando chegou na bifurcação, Emílio, eu chegando no lugar, era uma bifurcação final, assim, faltando 400 metros, tinha um comando da polícia, cara. Vai ver, né? Comando da polícia. O policial... seu polícia, eu tô chegando para dar personal e para explicar para ele que eu tô dando personal online pro cara. Como que é personal online bem na pandemia, né, cara? E aí, cara, eu tinha certeza que ia ser eu. E assim, ó, foi certinho, cara. Eu com essa cara minha aqui, essa feição aqui de bom moço, o cara não pensou 2 vezes. E eu tentando explicar pro cara que eu estava caminhando. Toda essa história que eu contei aqui, eu tive que contar pro cara. Mas na cabeça dele não tinha como entender, porque a gente está envolvido com o esporte, a gente sabe que está tendo isso, personal online, atendimento remoto. Eu tenho hora que eu dou personal para 2 pessoas no WhatsApp, que elas 2 abrem a mesma tela em cima. Então, assim, tá um negócio... cara. Então, assim, ó, mãe e filha faz personal comigo em 2 lugares diferentes, e aí eu chamo as 2 na mesma hora no WhatsApp, uma faz aula lá no prédio dela, a outra no outro prédio, eu consigo dar. E aí, ó, pra você ter ideia, eu vejo o Lúcio, que é outro personal, o Lúcio da personal pro marido de outra. Elas põem os 2 celulares, assim, o meu e do Lúcio. Aí eu falo, fala, Lúcio, fala, Renato. A gente conversa, é bem legal. Só que o bendito cara, dentro da lei, é claro, me parou no comando para poder eu explicar o que eu tava indo fazer lá em Osasco aquela hora. E eu tive que explicar tudo isso, a live. E aí, cara, para mim, quando esse negócio de dirigir, eu falo para você, me estressa um pouquinho o trânsito de São Paulo, me estressa, mas... E quando você põe no Waze lá que falta 1 quilômetro e tá dando 8 minutos, hein, Midio? Não dá vontade de descer do carro e ir trotando? Esse daí é o parâmetro que todo mundo usa. Eu falo assim, se eu fosse correndo, ia mais rápido. No corredor, todo mundo faz isso. Emílio, certeza que faz a mesma coisa também, né, Emílio? Não, eu faço, quando vejo placa tô viajando, vejo as placas, eu falo assim, se quebrar o carro aqui, eu consigo ir correndo até lá, então. 30 quilômetros para chegar na cidade. Largo o carro e vou correndo. Barretos, 318 quilômetros para Barretos. Putz, dá para fazer uma ultra? Será que vai rolar uma hidratação?
Mas aqui em São Paulo a gente mede a distância em tempo, não em quilômetros, né? Ah, daqui até ali vou levar meia hora, né? E tem tipo 10 quilômetros, mas você leva meia hora para chegar até o local, né? Aqui o tempo é diferente. Sim. Infelizmente. E aí... Manda, Marcelão, manda. Eu falo do trânsito de Recife, mas tá tranquilo por aqui. E aí, hoje em dia, se ouve muito falar sobre o assunto de pisada, né? Não, porque tem que pisar desse jeito, porque pisar do outro jeito é melhor, pisar desse jeito é melhor, com frente do pé, com médio pé, bota os calcanhar lá e pisa. E a gente vê muita elite hoje em dia desmistificando isso, né? Ah, porque tem uma pisada certa, uma é melhor do que a outra, o jeito certo de correr. Realmente isso influencia muito entre os elites. Tem uma diferença de 1 segundo ou é 1 milésimo lá que você ganha uma prova muitas vezes. Realmente a pisada influencia muito a ponto de dar uma vitória a um atleta ou não? A ideia é assim, ó, o que eu deixo sempre claro para as pessoas é que não existe a forma perfeita, né, a forma correta de correr. Existe a forma menos errada, a forma mais econômica. Eu insisto muito nisso para que as pessoas entendam assim, ó, quando você fechar o olho e imaginar alguém correndo perfeito, fecha o olho você aí, Marcelão, para você imaginar. Você fecha o olho e imagina, Thalita, vai lá, o Emílio. Fecha o olho e imagina alguém correndo perfeitamente. Mas fecha o olho, Emílio, você tá com o olho aberto, cara. Fecha o olho, cara. De verdade. Então, quando você fecha o olho agora, imagina alguém correndo perfeitamente. Pô, a pessoa tá correndo perfeitamente ali. Pode abrir o olho. Você já imagina na sua cabeça quem correndo? O Bolt. Kipchoge. E a Thalita imaginou quem? Também o Bolt. Quando a gente vai falar de técnica de corrida, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que é engraçado, é se imaginar correndo. Então, por exemplo, se eu quero fechar o olho e imaginar alguém correndo perfeito, eu tenho que me imaginar correndo e aí eu tenho que ver o que eu estou fazendo que eu acho que vai ser realmente prejudicial. Por exemplo, um movimento de braço errado. Ó, o movimento de braço parece ser tão bobo, mas se eu passar o braço em frente ao rosto aqui na hora que eu estiver correndo, eu já estou mexendo o quadril de lado, então eu já estou correndo em zigue-zague, já não é interessante. Se eu estiver fazendo assim com o braço para cima, eu já estou jogando o braço para cima, eu já estou fazendo saltos. Corrida não é saltando, é para frente. Então, quando eu fecho, toda vez que você... O melhor exercício que tem para você imaginar uma pessoa, você se imaginar um corredor melhor, é você fechar o olho e se imaginar correndo. E aí a gente fala, se você for ver 2 atletas profissionais correndo, às vezes eles têm o mesmo tempo de corrida nos 5, o mesmo tempo nos 10, e eles correm mecanicamente totalmente diferentes. Um tem uma passada um pouco mais ampla. É importante falar para as pessoas que passo e passada é diferente. Tem gente que fala, meu passo mede 1,80 m, seu passo não mede 1,80 m, sua passada. A passada é o conjunto de 2 passos. Então, pisei o pé direito e o esquerdo, quando eu tocar de novo com o pé direito no chão, aí sim é uma passada. Isso é uma amplitude de uma passada. O passo é um passo. Pé direito é um passo, pé esquerdo é um outro, direito mais esquerdo, passada. Então, pô, eu tenho uma passada no GAR, me dá essa coisa lá que você tem uma passada de 1,90 m. As pessoas acham que 1,90 m é um passo, não é um passo, é uma passada. Então, às vezes, se você for analisar 2 corredores com o mesmo tempo, de elite ou até profissionais, eles têm mecânicas totalmente diferentes. Então, às vezes não adianta você chegar a tentar arrumar o braço. Eu tenho um bracinho que eu fico fazendo assim com a mão, parecendo que eu estou remando. Se eu tentar mexer nesse meu braço e arrumar isso, às vezes a energia que eu vou gastar para tentar arrumar é maior do que se eu manter esse braço dessa forma e jogar minha energia e focar em outro lugar. Então, correr pisando muito longe do centro de gravidade não é legal. Correr saltando, correr sem fazer ativação do core, que é o abdômen. Correr com os ombros para frente, você comprime o diafragma, você comprime traqueia, dificulta a respiração. Então, o que a gente pode fazer quando a gente fala em técnica de corrida e mecânica de corrida é evitar aterrissar com o calcanhar, porque você não pode fazer isso. Evitar aterrissar com o antepé, com a pontinha do pé, que é o antepé. O antepé, só quem usa geralmente são corredores velocistas de 100 metros, 400 metros em pista, porque não dá tempo ele fazer essa varredura no chão de pisar com o médio pé, ele vai perder tempo. Aí sim, 1 milésimo para ele faz toda a diferença. Mas se você souber uma técnica de corrida que não seja... não existe a forma plástica. Você vê outra coisa, professor, eu vou te mandar um vídeo meu correndo, dá uma analisada. Então, eu fiz uma análise da mecânica de corrida. Cara,
Quando que você começa a errar na corrida? É quando você está fadigado, quando você está cansado. Então não dá para analisar a corrida de alguém. Faz um vídeo correndo. Aí a Thalita vai na esteira toda bonitinha, maquiada, cabelinho amarrado, põe a esteirinha no 6 por hora e fica fazendo pose assim. Como ela sabe que tem alguém filmando e ela não tá fadigada ainda, a corrida dela vai ser legal. Eu vou olhar o vídeo e falar, não tem nada. A Thalita tem que estar, para eu analisar a corrida dela, tem que ser ou em loco ou eu assistindo, e eu preciso levar a Thalita à fadiga, eu preciso fazer ela correr dentro do submáximo dela para eu analisar e ver, Thalita, quando você chegou ali no pace que realmente te tira da zona de conforto, você começou a ficar toda torta, você estava envergando para cá, você começou a mostrar sua fragilidade e sua falta de técnica na fadiga. Descansado, ninguém erra, é difícil alguém errar descansado. Então, a análise mecânica tem que partir do princípio motor da fadiga, a partir do princípio motor do ambiente natural. Se a pessoa corre na esteira, tem que ser analisado na esteira. Se a pessoa corre na rua, tem que ser analisado na rua. Como é que você vai analisar, por exemplo, um ciclista, fazer um exame de VO2 no ciclista, mandando ele correr? Ele não tem a manha da corrida. Talvez a corrida dele não seja boa. Então, a mecânica da corrida, você tem que evitar os erros, principais erros, e tentar economizar a energia dessa forma. Então, mudar a técnica de corrida de alguém, às vezes, é perder tempo. E aí pega o Emídio aí, que é um cara que faz já maratona e tudo mais, e ele corre super bem, que a gente olha aí muito, e além de correr super bem, ele faz a maratona dele e vai buscar a galera no final depois ainda. Então, ele tem um nível de fadiga muito além de nós, que chega numa maratona se arrastando ali, de joelho no quilômetro 42, 195 metros, chorando já. O cara faz a maratona e ainda busca os amigos depois, lá no último quilômetro, né? Mas se ele não for buscar os amigos, como é que ele vai fazer as piadas de terça? É baseado em quê? A piada dele é baseada nos fatos reais que ele vê. Que vai acontecer. Isso aí é treino, mano. É treino. Você tem que treinar. Se você não... Eu conheço pessoas que conseguiram correr a maratona sem treinar, mas terminaram daquele jeito, né? Você não consegue nem andar depois. É treino. É treino. Eu levo muito a sério o treino. Mas também só consigo treinar quando eu tenho objetivo, né? Então por isso que eu tenho sempre que ficar inventando coisas para correr, senão eu paro. Eu falei para os meus alunos agora, de sexta, de sábado, a gente tem uma reunião com os alunos da assessoria, e eu comentei isso com eles para setembro agora, inclusive. O que acontece? Com essa pandemia, as provas foram embora e a gente está tentando antecipar aquele período de base que geralmente era feito em janeiro, que a base é o quê? Fortalecimento, educativo, rodagens, para preparar para o calendário de provas. Como a gente sabe que está sem prova agora, eu fiz uma proposta para os alunos a gente antecipar esse período de base, começar agora com fortalecimento, educativo, fazer tudo essa parte nutricional, fazer tudo agora, para quando as provas começarem, porque as provas, a tendência é que elas voltem uma enxurrada de provas aí, com provas semanais, assim, de provas de sexta. Tem agenda de organizadoras que começou a colocar provas de sexta-feira, porque, cara, o bicho vai pegar, porque o calendário vai estar tão cheio que eles vão ter que dividir essas provas. Então, eu estou propondo esse calendário de base, e para o aluno não perder o foco, que o Emílio falou agora que é interessante, estão acontecendo várias provas virtuais. É claro que eu deixei alerta para os meus alunos que tem muito oportunista, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, tem muito organizador aí fake usando algumas marcas famosas, alguns nomes famosos, tipo Rock and Roll, não sei o quê, algumas marcas registradas para poder, de oportunismo, criar corrida 5K, do Rock and Roll, não sei o quê, do Beatles, não sei o quê, tipo, usando alguns nomes famosos, e os alunos estão pagando a medalha e a camiseta em casa, porque às vezes o cara não manda nem o tempo, não comprova nem que correu e já fez a inscrição, no outro dia já recebe em casa o kit com a medalha e tal. Então isso às vezes é verdade, isso é verdade, você pode olhar. Então isso às vezes, ao invés de motivar, isso tem criado assim um pouco de ranço, sabe? Mas eu fiz uma proposta para os meus alunos para que eles se inscrevam numa corrida virtual, é claro, de um organizador idôneo, e assim, uma corrida virtual por mês, para que ele tenha o foco. Agora sim, uma corrida virtual com foco. Se a largada é 7 horas, era 7 horas, ele estava acostumado, ele vai aquecer, ele vai largar 7, ele vai entrar no ritmo da prova, no clima da prova, e assim vai ajudar ele a não perder o foco. Então, setembro, agende uma prova de 10, outubro, agende uma prova de 21, se você está acostumado. Em novembro, faça outra de 21. Então, assim, coloca uma prova meta por mês, nem que ela seja virtual, e encare isso, a preparação. Eu tenho uma Miriam que vai fazer a maratona agora em setembro. Eu tenho alguns alunos que estão inscritos em provas, que você imagina uma coisa,
treinar para uma maratona tem que ter foco e é difícil. Agora imagina você treinar para uma maratona virtual, onde as pessoas não vão estar na rua para te aplaudir, onde você vai correr só, onde a gente vai tentar criar uns pontinhos de hidratação na Brasleme. Ela vai fazer 6 voltas de 7 quilômetros na Brasleme. A gente vai tentar monitorar isso, colocar uns pontinhos de água, colocar talvez uma outra pessoa assim para poder dar um apoio a ela ali nessas voltas que ela vai fazer, para ela se sentir realmente na maratona. É claro que não se compara, mas o foco dela é tão grande que ela está fazendo os longos como se fosse para maratona mesmo, encarando. Eu tô com medo dela pegar o avião e viajar lá para Boston e esquecer da etapa Brasleme. Eu ia fazer Berlim na etapa Mariporã. Eu ia me inscrever e fazer lá na represa Berlim, etapa Mariporã, mas não deu não, porque o dinheiro está muito pouco para fazer Berlim. Mas então, escolhe uma prova virtual, vou dar esse conselho, escolhe uma prova virtual do organizador idônea, se inscreve, mantém o foco, isso vai te ajudar a manter o foco na alimentação, no treino, porque até então você tem um objetivo para cumprir e você vai buscar esse. Então é uma dica muito importante que eu estou deixando aí para os meus alunos e para a galera que está assistindo, que está ouvindo a gente. E aí a gente fala sobre o esquema de treinamento e tudo mais aí, e a gente viu que nós amadores aqui, eu e o Emílio citamos o exemplo, a Thalia a gente acompanha muito aí, que a gente faz geralmente de 3 a 4 dias que é de treino somente específicos ali de corrida para um objetivo, seja uma maratona, seja, sei lá, 5K, uma outra maratona, muitas vezes é bem diferente, né? E alterna isso em dias de musculação, de fortalecimento e tudo mais. E um atleta de elite, ele tem uma rotina muito diferente disso daí, de ter 3, 4 dias lá na semaninha só de corrida, um treino só a cada dia, ou ele faz um treino diferente, ele tem 2 dias, ou ele faz um treino cedo, um outro de noite, aí ele corre de manhã, aí fortalece de noite, enfim. Não, a rotina é bem parecida com isso aí, cara, de fazer. É claro que talvez o volume seja um pouco maior, né? Então, quando a gente fala em treino, a gente fala em volume e intensidade, as variáveis que vão ter aí. O volume, a variável volume é a quantidade de quilômetros percorridos. Intensidade é a forma que esses quilômetros são percorridos, aí, a intensidade que são colocadas. Então, talvez seja o mesmo tipo de treinamento, aumenta um pouco o volume. Então, se o Emílio corre 60 quilômetros por semana, um atleta de elite, talvez corra o dobro disso aí, talvez, por exemplo, dando um exemplo, de 30 para 60. E a intensidade seja um pouco mais forte. Se ele faz 6 tiros de 1.000 a 3 minutos e 40, um atleta de elite vai fazer esses mesmos 6 de 1.000 próximo a 3 minutos por quilômetro. Então, muda um pouco a intensidade e muda um pouco aí o volume de treino, mas é mais ou menos essa subdivisão. Treino de força, é claro que o atleta de elite vai numa fisioterapia, faz uma soltura, faz uma fisioterapia preventiva, tem algumas coisas que ele consegue ali encaixar na rotina que o atleta amador não, porque às vezes por conta de não ser tão intenso o treino e não ter tanto volume, talvez ele não tenha tanta necessidade aí de fazer esses recovers, de fazer tudo isso, que não deixa de ser importante para todo mundo. E aí o Emílio falou que ele estava indo para uma ultra agora, é isso, Emílio? Eu ia para uma ultra chamada Raid de Colômbia, no norte da Argentina, seria em maio, né? Aí ela foi cancelada e vai ser em abril do ano que vem. Eram 3 dias, né? 3 dias? 3 dias de ultra, 20... Será que eu lembro? 25, 25, 27, 10... Gente, eu não lembro agora. Mas total dá mais de 60 quilômetros. E olhando uma ultra, assim, que a gente faz a divisão em dias, Avelar, você tem uma diferença muito grande em estilo, que é o treinamento mesmo? Ou é algo mais habitual, igual que a gente está muito acostumado mesmo? Muda um pouco, porque como o volume diário acaba sendo um pouco menor, então aí ele posso colocar um pouco mais de intensidade, porque ele vai ter um tempo para recuperar. Ao mesmo tempo, aí ele vai ter que fazer aí, talvez, os simulados disso aí. Foi o que a gente já estava tentando fazer com o Emílio. Por exemplo, se a distância era 20 num dia, 25 no outro e 30 no outro, por exemplo, ele teria que fazer simulados aqui no Brasil pensando nisso. Correr 12 num dia, 15 no outro, 18 no outro, para a gente testar todos os aspectos aí. Largar próximo ao horário, alimentação, recuperação. Tudo isso ele teria que fazer um simulado, pelo menos uma vez por mês, simular aí o que ia ser o mais próximo da realidade da prova que ele ia enfrentar lá. E tem um diferencial nessa prova que é na altitude, né? O primeiro dia era 2.500 metros de altitude e no último dia era quase 4.000 metros.
E aqui no Brasil, pelo menos aqui perto de São Paulo, Campos do Jordão é a cidade mais próxima, mais alta de São Paulo, do Brasil, né? Que eu conseguiria pelo menos treinar na altitude, né? Que também não é, nem se compara ao que eu encontrar na Argentina. Aí Para entra quem uns não níveis... sabe, a influência da altitude no treinamento, por que correr na altitude é mais difícil? Por que você precisa ter essa adaptação? A quantidade de oxigênio no ar, na altitude, é menor. Então, a sua hemácia, a gente tem a quantidade de hemácias. Quem capta esse oxigênio e leva para o músculo, transforma isso em energia, é a hemácia. A gente tem a mesma quantidade de hemácias desde quando nasce até quando morre. Isso a gente não muda, não aumenta a quantidade. O que a gente consegue fazer quando a gente treina na altitude é aumentar essa hemácia, a eficiência dela. Então, o Emílio ia correr lá na altitude, a hemácia dela ia sofrer muito, mas se ele fosse fazer um treinamento na altitude aqui, a hemácia dele ia ser obrigada a conviver com aquele aspecto de oxigênio um pouco mais raro, e quando ele fosse para a altitude, a hemácia dele ia falar, agora eu já estou treinada, eu já sei como pegar esse oxigênio aí, agora estou mais forte. É como se você deixasse a hemácia um pouco mais forte e eficiente, então ela ia conseguir fazer o carreamento com maior facilidade. Aí a gente olha e a gente enxerga que realmente a vida entre um atleta amador e um atleta de elite muda razoavelmente, né? Porque um atleta de elite e amador que tem que dividir o seu tempo entre os treinos, a alimentação e o trabalho é bem difícil. Um atleta profissional que vive disso, ele tem tempo para descansar, depois disso tem tempo para se alimentar certinho, se recuperar e tudo mais. E além disso tudo, a gente conta com a falta de incentivo de empresas e do nosso governo aqui no Brasil, que além de não ajudar, ainda retira o que já existia. Sabendo dessas dificuldades, nós entramos naquele momento já tradicional, informativo, cultural, divertido aqui do Pod Corredor da Zoeira Cast. Vocês sabiam que esses últimos anos nós fomos surpreendidos com um japonês amador, um tal de Yuki Kawaguchi, que venceu diversas maratonas pelo mundo, inclusive a de Boston, tendo um trabalho normal lá no Japão e sem patrocínio algum? Vocês sabiam também que a maior velocidade que um ser humano já conseguiu atingir correndo foi de 43,9 km por hora? Na realidade, apenas 2 homens conseguiram a façanha. O primeiro a atingir o recorde foi o norte-americano Maurice Greene, durante a competição disputada em Roma no ano de 1999. E o segundo, o maior corredor da história, um tal de Usain Bolt, que em 2008, quase 10 anos depois, também atingiu a mesma velocidade de 43,9 km por hora. Vocês sabiam também que Stefan Engels, um corredor belga, é o responsável por estabelecer o recorde de maior número de maratonas corridas em dias consecutivos? Ele correu 365 maratonas consecutivas no ano de 2011, no auge dos seus 49 anos. Uma maratona para cada dia do ano. Haja disposição, meus amigos e minhas amigas. Vocês sabiam também que o maratonista mais jovem do mundo é o indiano Budhya Singh, que completou uma maratona mesmo antes de completar 5 anos de idade? E o maratonista mais velho do mundo é o também indiano Fauja Singh, que completou uma maratona com mais de 100 anos de idade? Meus amigos e minhas amigas, ninguém fica de fora quando falamos de corrida. Marcelão, quero agradecer muito de coração você estar aqui com a gente hoje e deixar um espaço para você dar o seu último recado aí, pode fazer seu jabá, fica à vontade. Então agora é hora boa, então é hora de faturar. Agora é hora boa, Emílio, é hora de faturar. Imagina, cara, eu sou um cara que a galera sabe muito bem, eu tenho minhas marcas que me apoiam. O atleta hoje em dia, o profissional, ele tem problemas com o governo, com tudo isso. É uma pena, porque o nosso Brasil, a gente tem muitos atletas aí que teriam um futuro muito bom, mas tem que abandonar a carreira para se dedicar ao trabalho, ao estudo. É uma pena também aqueles que se dedicaram. Fico muito triste, alguns atletas que se dedicaram a levar nossa bandeira aí por muito tempo e agora são esquecidos e não estudaram, não tiveram tempo para estudar, porque eles tinham que estudar ou treinar e agora estão semi-analfabetos aí, não tem nem o que fazer e já não podem praticar mais o esporte porque o atleta também envelhece. Então, a gente tem atletas aí de 50 anos, 60 anos, inclusive, que estão fazendo rifa, fazendo coisas e não estudaram, não tem o que fazer. Infelizmente, acontece isso no nosso país. Eu tive a felicidade de fazer faculdade, de estudar e ser um atleta de elite, porque eu usei o conhecimento da faculdade para os meus treinos e tenho essa felicidade e trago comigo algumas marcas que me apoiam
Isso é muito importante, mas o mais importante mesmo é poder compartilhar o meu conhecimento nessas formas de bate-papo, de poder ver essa galera, rever você aí, rever a Thalita, o Emílio, mesmo que dessa forma sempre muito bom. A gente parece que tá mais formal, tal, porque o Emílio já era para ter soltado umas 3 piadas e não soltou nada ainda. Eu vou ter que esperar para terça-feira. Ele tá me deixando curioso para terça-feira. Mas tudo Nada, bem, cara, obrigado pelo espaço. Sou sério. É sério. Obrigado pelo espaço, tá? Espero ter essa oportunidade mais vezes aí. Emílio também tá aqui. Muito obrigado, Emílio, por nos dar o prazer inenarrável de sua presença aqui. E deixa o seu último recado aí, fica à vontade. Obrigado aí pelo convite, né? Não, eu sou tímido. Eu sou tímido. Agradecer aí pelo convite aí, né? Por a gente ter falado de novo aí, você, a Thali, o Avelar, né? Que eu tô de volta, hein, Avelar? Só esperar passar essa pandemia aí que eu tô de volta, hein, mano. E a Thali também aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelos seus conhecimentos compartilhados e um espaço para deixar seu último recado também. Eu que agradeço, Corredor das Veiras, Avelar, Emílio, que tem no meu coraçãozinho. Obrigada pelo bate-papo, foi ótimo, pela oportunidade. Quem quiser me seguir no Instagram para ver algumas dicas aí de nutrição, então nutri.thalitamelo. E esperamos por outras oportunidades aí, né? E eu acho que por hoje é isso aí, meus amigos e minhas amigas. Se você tiver sugestões de assuntos que queira ouvir por aqui e se quiser acompanhar mais deste Corredor da Zoeira que vos fala, é só me seguir nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe sua sugestão não vira um novo episódio. Sigam o Marcelo Avelar no Instagram, Avelar Marcelo, e no Corredores da Zona Norte. Siga o Emílio no Instagram, PHEmídio, e a Nutri Thalita Melo no Instagram, @nutri.thalitamelo. Gostei muito de compartilhar esses minutos com vocês e espero que estejam por aqui em todos os novos episódios. Abraço para todos que chegaram até aqui, até a próxima semana e tchau! I wanna make it a fair fight, but what you're saying just ain't right. No matter what words I choose, I